E aí pessoal, Daniel aqui de novo. Vamos aprender um pouco sobre soma C. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o soma C, que é uma das três funções que eu falo que são as principais, assim, é obrigatório você saber dentro do Excel. Soma C, qual a função dela? Somar de acordo com o critério. Vou usar já o exemplo da nossa tabela aqui, ó. Uma tabela bem aleatória, bem simplesinha. Eu tenho código produto, nome de fornecedor, eu tenho 3 fornecedores possíveis, quantidade, valor unitário e o valor total. Eu posso querer, por exemplo, saber qual é a quantidade do fornecedor A. Posso fazer assim, ó, igual esse, mais esse, mais esse. Ah lá, tá tudo fornecedor A? Tá. Ótimo, olha lá, deu 10. Ah, Daniel, isso é fácil. Posso pegar minha calculadora, fazer e colocar ali? Posso. Mas não tem lógica nenhuma você utilizar o Excel e ter que fazer tudo na mão. O Excel é para você criar uma fórmula, criar um procedimento e ele realizar o processo automático. Essa daí é a execução perfeita do Excel. Se trabalhar direito com o Excel, é assim que você tem que mexer. Como que a gente vai usar essa função soma C? E aí eu já explico em seguida o soma Cs. A minha intenção aqui é fazer a somatória do fornecedor que foi informado aqui, ó, fornecedor A. Vou mostrar a quantidade ali. Então eu posso alterar o fornecedor aqui e a resposta tem que ser automática. Então eu vou somar só os fornecedores A. Soma C. Se tem C no nome, tem uma condição. Então vamos colocar aqui, ó, lembrando, como eu vou mexer com fórmula, eu tenho que começar com igual para o Excel entender que eu vou fazer cálculo. Já lá o Excel já fala assim, ó, eu vou ter que trabalhar. Então vamos lá, Excel, vamos trabalhar, meu querido. Soma C, já aparece até ali, ó, soma C e soma Cs. Eu vou ter que informar um intervalo. Falou de intervalo, são as células que eu vou analisar. Intervalo, eu vou ter que selecionar um grupo de células. Nesse caso aqui, eu vou somar de acordo com o nome do fornecedor. Então o meu intervalo vai ser o fornecedor. Boa. Ponto e vírgula para separar um item do outro. Critério, quem que eu vou visualizar nesses fornecedores? Eu vou visualizar esse fornecedor. Ah, Daniel, poderia, ao invés de clicar na célula, digitar um nome ali? Poderia, mas não teria muita lógica. Por quê? Se mudar o nome ali, se mudar o fornecedor que você quer analisar, você já vai ter que alterar a fórmula. Não é legal você ficar mexendo na fórmula. A fórmula é para você criar, depois que ela está pronta, só utilizar que ela vai funcionar sempre. Sempre falo que é interessante você criar uma fórmula genérica. Para qualquer situação que você colocar ali, a fórmula vai funcionar. Então, olha lá, selecionei o meu intervalo, que são os fornecedores, e eu vou selecionar o meu critério, que é qual fornecedor que eu quero analisar. Ponto e vírgula. E por último eu vou informar o meu intervalo de soma. Quais são as células que eu vou somar? De novo, ó, intervalo são várias células. Eu quero somar a quantidade do fornecedor. Fiz isso, só dá Enter. Olha lá. Soma C para o fornecedor A, a gente já fez o teste, deu 10. Soma C para o fornecedor B, 15. E soma C para o fornecedor C, 6. 10 e 15, 25 com 6, 31. Vou selecionar toda a quantidade aqui para confirmar se deu 31. Vou até fazer o cálculo aqui, ó, usando o botão autossoma. Ele já selecionou. Ah lá, 31, exatamente a quantidade. Daniel, e se as células que eu vou olhar é a mesma célula que eu vou somar? E aí você não vai precisar informar o intervalo de soma, porque no seu intervalo já é a soma. No intervalo são os valores e eu quero só valor que for acima de 5, por exemplo. Então, o meu intervalo é o valor que quero somar, ponto e vírgula, e o meu critério vai ser, como é um critério, eu vou ter que informar um texto. Maior que 5, fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Tá lá, 8. O que deu 5 aqui, ó? Somei os números maiores que 5, só tem 1, 8. Ótima escolha que eu tive, hein? Maior que 4. Pronto. Aí, ó, 18. Beleza, ó. 5, 5, 10 e 8, 18. Certo? Essa é uma outra forma de usar, mas eu uso muito pouco o soma C nesse jeito aqui. A que normalmente a gente usa mais, a que tem mais funções no seu dia a dia, é dessa forma aqui. E
mostrando o soma C, já usando o mesmo exemplo, para vocês verem que é bem simplesinho, eu vou fazer a somatória do valor total aqui por fornecedor. Então, ó, soma Cs. O que muda do soma C para o soma Cs? No soma Cs, o primeiro item que eu vou selecionar é o intervalo de soma. São os valores que eu vou somar. Então, no caso, eu quero ver o valor total. Poderia fazer isso daí com soma C? Poderia, se você fosse analisar só um critério. Depois disso aqui, ó, ponto e vírgula, aí eu começo aqui, ó, intervalo critério 1. Depois entra critério 1. Aí ele libera intervalo critério 2. Critério 2. Intervalo critério, eu posso informar quantos critérios eu quiser. Então, meu intervalo de critério 1 são os meus fornecedores. Ponto e vírgula. E qual critério 1 qual o critério que eu vou analisar no fornecedor? Esse carinha aqui, ó. Fechei parênteses e dei enter. E o critério 2, critério 3, eu só informo se eu tiver. Se eu não tiver, eu não preciso informar. Pronto, tá lá. O total do fornecedor C é 18,30. Vamos confirmar aqui, ó. Fornecedor C e fornecedor C. 14 com 4,30, 18,30, ó. Mas e os outros critérios? Como que funciona? Vamos pôr produtos repetidos aqui no fornecedor A. Pronto, agora eu tenho informação de qual produto eu quero. E para eu utilizar essa mesma informação com mais critérios, é só eu fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu vou, ponto e vírgula, ele liberou lá, intervalo do critério 2. Eu vou verificar os produtos. Qual produto que eu vou verificar? Esse produto aqui. Dou enter. Pronto, olha lá. Opa, deu 0. Por quê? Fornecedor B, produto 1 não é do fornecedor B, é do fornecedor A. Então, não teve o que fazer. Vamos colocar fornecedor A. Pronto, olha lá, 14,20. Vamos confirmar aqui, ó. 1,40 com 12,80. 14,20. É importante lembrar que desse jeito que a gente usou, a função soma C ou soma Cs, dá na mesma, a gente está analisando um texto para procurar de critério, né? O nosso critério é um texto, no caso fornecedor A. Se o texto tiver diferente do texto escrito e ele não considera maiúscula e minúscula, tá? Ele é indiferente. Mas se tiver, por exemplo, um espaço a mais ou um acento que você não colocou, ele já vai dar valor diferente. Por exemplo, aqui ó, fornecedor A deu 10. Se eu colocar um espaço aqui no fornecedor A, ó, já vai dar 0, porque ele não vai encontrar fornecedor A espaço. Se tiver um espaço a mais no começo, no final, no meio, não importa. O texto tem que ser igual ao que está na sua tabela. Essa foi a nossa dica aqui, soma C. Se tiver dificuldade com alguma outra fórmula, pode deixar nos comentários aí. Acompanha, gente, que vai ter sempre alguma informação, alguma dica, tutorial ou dicas de Excel. Vamos trabalhar bastante aqui. Acompanha no site lá também, danieldoneda.com. No nosso blog vai ter sempre post lá sobre algum assunto referente a Excel, Power BI, Data Science. Precisando de ajuda, entra no site aí que eu posso te ajudar. Ok, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo. Tchau.